Eu entendo que os vereadores, na sessão, se eles tivessem a humildade de pedirem desculpa, pedirem perdão à população, eles saíam triunfantes. Mas não, eles optaram por transferir toda a responsabilidade pelo erro deles à população são-borgense. Existia um sistema voltado para que esses contratos fossem destinados a pessoas que votassem nessa legislatura atual e nas outras, nas anteriores. Então isso ficou muito, mas muito claro. Mas isso é gravíssimo. Isso aí, no meu ponto de vista, é criminoso. Vai estourar um problema grave. Porque um grupo na Câmara, um grupo na administração pública do Executivo, compactuando, sendo conivente, formando um sistema de cooptação de pessoas e de voto em benefício deles. Isso é gravíssimo. Quando começou a polemização da questão das diárias, eu estava quieto. E várias pessoas, vários conhecidos daqui de São Borja, entraram em contato comigo se eu poderia me manifestar sobre isso. Eu não tem problema, eu vou me manifestar. Analisando juridicamente a questão, eu entendi que realmente havia uma ilegalidade, uma imoralidade administrativa, uma violação ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da economicidade, e a mais grave violação, que é o princípio da proibição de auto-regulamentação de direito próprio, ou seja, os vereadores, por expressa previsão na Constituição Federal, não podem, estão proibidos de legislar em causa própria. Eles alegam que as diárias têm previsão regimental. Efetivamente, tem previsão regimental. Aliás, é uma das únicas câmaras de vereadores do país que tem as diárias no regimento interno. A maioria das câmaras municipais tem previsão em lei, que é o correto. Mas aqui é diferente. Mas o fato das diárias estarem previstas no regimento interno não significa que os vereadores tenham o direito de se beneficiarem com o aumento dessas diárias. Eles podem até aumentarem justificadamente, mas para a próxima legislatura é vedado dentro dessa mesma legislatura. Eu entendo que os vereadores, na sessão, se eles tivessem a humildade de pedirem desculpa, pedirem perdão à população, eles saíam triunfantes. Mas não, eles optaram por transferir toda a responsabilidade pelo erro deles à população são-borgense. E o pior que eu vi ali é o vereador apontar um dedo para um advogado, dizendo: o que tu está fazendo aqui? Sai daqui, mais ou menos nesses termos. E também vi os ânimos muito exaltados e uma certa perda de controle de alguns vereadores. E vi, lamentavelmente, alguns reiterando que votariam no aumento das diárias. Isso é uma vergonha, uma ilegalidade absurda. Nesse sentido, após a sessão da Câmara ali, alguns dias após, o senhor ajuizou uma ação pedindo ali a quebra de decoro de alguns parlamentares e também alegando ali algumas outras justificativas. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre essa ação? Primeiro, eu ajuizei uma ação popular, que é uma ferramenta, um instrumento constitucional que dá legitimidade para qualquer cidadão ajuizá-lo. E depois, diante dessas manifestações dos vereadores, me reuni com o Dr. Éder Guimarães e resolvemos fazer uma representação no Ministério Público para que o Ministério Público ajuize uma ação civil pública, que o cidadão não tem competência, não tem legitimidade, aliás, para fazer isso, mas que o Ministério Público tem legitimidade, e deve, e pode. Nós fizemos uma representação e protocolamos ontem no Ministério Público, na Promotoria de Justiça de São Borja. Nós fizemos uma representação com fundamento no artigo 127 e 129, inciso 3º da Constituição Federal, e na Lei 842992, que é a LIA, também com fundamento na Lei 734785, e principalmente no artigo 37 da Constituição Federal, caput,
que é o artigo que diz que é obrigatório a administração pública, incluindo os vereadores, prefeitos, secretários, servidores públicos, observar o princípio da impessoalidade, da publicidade, da razoabilidade, da economicidade, da legalidade, da eficiência e da probidade. Então, esses princípios aí, e da moralidade administrativa, principalmente, eles exigem que a administração pública se comporte desse modo. O administrador público ele não tem um território livre para cometer práticas ilegais. Então, nós fizemos essa representação, embora o Ministério Público já estivesse percebendo essa movimentação da Câmara de Vereadores, mas isso aí complementa, contribui, ajuda o Ministério Público a tomar providências, tanto em relação a esse episódio, reajuste de diárias de modo ilegal e administrativamente imoral, que caracteriza, inclusive, quebra do decoro parlamentar, que é o fundamento da nossa representação, e com certeza o Ministério Público vai agir. Eu fiz um cálculo até ontem para um cidadão aí que estava pedindo. Eu vou a Porto Alegre, qualquer advogado aí vai a Porto Alegre, qualquer pessoa, nós não pagamos mais que R$250 de diária de hotel. E não gastamos nada de transporte urbano. Porque o centro administrativo do estado do Rio Grande do Sul, ele é basicamente no mesmo lugar. Tu caminha a pé, né? Tu circula a pé, né? Nos poderes executivo, legislativo, e tu circula a pé até o centro administrativo do estado, que fica próximo um do outro. A Assembleia do Palácio do Governo não dá meia quadra. E ali na região da Duque de Caxias, da Riachuelo, da própria Borges de Medeiros, tem vários hotéis com um valor de diárias variáveis também. Tem concorrência. E tu tem que procurar um melhor preço, um melhor custo financeiro para o erário público. Então, não essa conversa de que as diárias são insuficientes, não é verdade. Porque as diárias atuais são suficientes e ainda sobra dinheiro. Agora, aumentar para 1.047, se não me engano, reais, sobra muito mais ainda. Então, isso é complementação desse subsídio, evidente, né? Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Essa questão dos contratos emergenciais vem desde 2021. Eu ajuizei uma ação popular contra essa ilegalidade. Está tramitando com um parecer favorável do Ministério Público, inclusive. Então, eles sabiam da ilegalidade. E todos os anos eles remetem projeto de lei para o Legislativo, para renovação de contratos, para contratação de pessoas em caráter emergencial, todos os anos, e a Câmara de Vereadores, infelizmente, aprovou essa ilegalidade. E muitos vereadores que aprovaram essas ilegalidades estão lá na Câmara de Vereadores hoje. Foram reeleitos. Então, eles compactuaram, foram coniventes com essa ilegalidade. Inclusive, o atual prefeito aprovou, como presidente da Câmara, esses projetos de legalidade. Isso é proibido, ele sabe disso. Mas continuaram renovando. E esses contratos deu uma quantidade enorme de pessoas. Uma época tinha 400 pessoas dentro desses contratos aí, ou mais 500. Depois, como eles foram realizando o processo seletivo, o concurso público foi diminuindo. Então, isso aí já vinha sendo alertado há muitos anos. Começou lá no governo Bonotto. Isso aí, essa prática, na verdade, é muito antiga. Isso aí não tem como negar isso. Mas é uma prática ilegal. E ninguém levantou antes. Mas agora está sendo levantado. Em 2020, 2021 foi levantado. Então, assim, o que deveria ter feito a atual administração pública? No dia 1º de janeiro de 2025, baixaram um decreto cancelando, extinguindo todos esses contratos ilegais. Mas o que aconteceu? Não fez nada. Janeiro, fevereiro, março, abril, em maio, 5 meses da atual gestão, compactuando com a ilegalidade. Por que o prefeito fez isso? Porque ele aprovou esses contratos na Câmara de Vereadores. Então é uma coisa muito grave isso. E o mais grave, que nós todos sabemos, na verdade,
é que foi uma pessoa, está aqui, eu tenho, obviamente, salvo no meu computador, eu salvo no meu telefone, e a própria manifestação das pessoas nas redes sociais ali, isso aqui ela sabe que isso acontecia, que isso é verdadeiro. Existia um sistema voltado para que esses contratos fossem destinados a pessoas que votassem nessa legislatura atual e nas outras, nas anteriores. Então isso ficou muito, mas muito claro. Mas isso é gravíssimo. Isso aí, no meu ponto de vista, é criminoso. Vai estourar um problema grave. Porque um grupo na Câmara, um grupo na administração pública do Executivo, compactuando, sendo conivente, formando um sistema de cooptação de pessoas e de voto em benefício deles. Isso é gravíssimo. Então, a situação é bem complicada, complexa e vergonhosa, né? Porque a gestão pública municipal, tanto na esfera legislativa como na esfera do executivo, criaram um sistema de ilegalidade, imoralidade administrativa, improbidade, em relação ao princípio da publicidade, da igualdade de participação em certames públicos, privilegiam as pessoas em prejuízo de outras. Então isso aí tudo leva à responsabilidade do gestor público e pode levar à responsabilidade do gestor público tanto no aspecto civil como no aspecto penal, porque foi um sistema de cooptação de pessoas e voto que pode ter reflexo também no processo eleitoral. Então isso aí é muito grave mesmo. E nós, como cidadãos também, como nós temos o direito de fiscalizar o poder público, vamos entregar essa decisão, essas manifestações, pedir para ouvir esses contratados. O Ministério Público vai ter que ouvir esses contratados para que sejam investigados e responsabilizados, porque caberia, inclusive, a Câmara de Vereadores abrir uma CPI. Mas como que a Câmara vai abrir uma CPI contra a maioria que está lá, que aprovou esses contratos ilegais, vai responsabilizar, se autorresponsabilizar? A situação é muito grave, eu vejo assim, com muita preocupação. E a gravidade, assim, isso aí denigra a imagem pública de São Borja, que envergonha o Aparício Marense da Silva, envergonha o João Goulart, envergonha o Getúlio Vargas e envergonha a população. Eu acho que está na hora de alguém chamar esse pessoal aí, que está fazendo essa chicana aí, pública vergonhosa, e olha, vocês apenhem do poder e moralizem a coisa. Ou nós vamos ter que apiar vocês e moralizar a coisa. Eu acho que tem pessoas sérias, de boa índole, nesse contexto aí, na política samborgense, e tem que começar a assumir a responsabilidade e colocar esse pessoal no caminho correto. Porque todo homem tem que ser justo e correto, inclusive os políticos, os representantes do povo. Eu tenho a obrigação de ser justo e correto, tu tem a obrigação de ser justo e correto, os políticos têm a obrigação de serem justos e corretos com a população, porque eles são pagos pelo contribuinte. Aquele dinheiro que está lá, que está sobrando, eles podem fazer despesas diárias, mas aquele dinheiro que está sobrando, devolve para o município para investir em saúde, em transporte, em segurança, consertar as ruas da cidade que são vergonhosas, cheias de buraco. Não. Eu acho que está na hora de moralizar a coisa. Alguém tem que moralizar a administração pública de São Borja.